Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Marcones novamente, trabalho na Rede Municipal de Ensino lá na Escola Maria Júlia. Essa é a nossa aula de número 21 e eu espero que na aula passada vocês tenham aprendido tudo, tá? Porque a gente vai continuar falando sobre esse assunto que eu gosto demais, ok? Na aula passada nós falamos sobre o princípio fundamental da contagem e hoje eu quero apresentar para vocês alguns conceitos também muito importantes, que são bem tranquilos, a gente já convive com eles e às vezes a gente passa desapercebido. Esses conceitos têm muito a ver com aleatoriedade. Vocês sabem o que é isso? Vejam só, na nossa tela nós temos uma definição de um experimento aleatório. Você sabe o que é isso? Olha o que diz aí. Encontramos na natureza muitas situações que envolvem incertezas. Elas são denominadas de fenômenos ou experimentos aleatórios. Percebam uma coisa, a gente não gosta daquilo que não conhece, em geral, mas nós vamos trabalhar aqui justamente com aquilo que nós não conseguimos prever de forma precisa, ou seja, existem incertezas, ok? Então veja aí na nossa tela, nós temos um exemplo de um fenômeno que não é aleatório. Olha o que diz aí. Na nossa tela a gente vê assim, ó, o Marcos saiu da cidade A para outra cidade, cidade B. Ele foi de carro e esse percurso ele vai levar cerca de 40 minutos. Pergunta, existe alguma incerteza aí? Não, porque ele está saindo da cidade A, vai até a B, conhece a estrada e sabe quanto tempo mais ou menos ele vai gastar. Existe uma intencionalidade e eu já sei qual é o resultado que eu espero. Qual é o resultado que se espera quando uma pessoa sai de um lugar e vai para o outro? É chegar naquele lugar, não existe incerteza. Então esse é um fenômeno que não é aleatório, ele não acontece por acaso. Ficou claro? Então vamos pensar então num evento que é aleatório. O que acontece no nosso exemplo 2? O próximo slide diz assim, ó. Ao lançarmos um dado honesto, observem que está grifado a palavra honesto. Por quê? Porque ele não pode ser viciado, ele precisa ser um dado honesto. Não podemos prever qual face vai cair para cima, vai ficar para cima. Não dá. Por quê? Não tem como. Vocês entenderam a diferença entre um evento que é aleatório e um evento que não é aleatório? No evento aleatório, eu não consigo determinar, dizer de forma precisa o que realmente vai acontecer. Essa é a diferença, ok? Vamos para outros exemplos então de eventos, de experimentos aleatórios ou fenômenos aleatórios? Olha só, na nossa próxima tela a gente tem aí 4 exemplos, são eles. Retirar uma carta de um baralho com 52 cartas e observar o seu naipe. Você está lá jogando cartas, elas estão lá embaralhadas e você vai retirar a carta. Você não sabe que carta vai vir, não tem como prever. Você tem ali uma quantidade muito grande, certo? Esse é um evento também aleatório. Outro exemplo, jogar uma moeda 10 vezes e observar o número de coroas que foram obtidas. Não dá para saber, porque pode ser que saia coroa em todas as jogadas, mas pode ser que não saia. Não tem como prever. Outro exemplo, retirar com ou sem reposição bolas de uma urna que contém 4 bolas vermelhas, 2 azuis ou que contenha uma quantidade qualquer de objetos ali, de bolas principalmente, que você não tem como escolher. Imprevisibilidade, não dá para saber que cor você vai retirar, ok? E último exemplo, contar o número de peças defeituosas da produção diária de uma máquina. Também a máquina vai produzir ali uma peça defeituosa, você não sabe que hora, em que momento aquilo vai acontecer e nem a quantidade que isso acontece. Aleatoriedade, imprevisibilidade. Essa é a característica dos nossos fenômenos ou experimentos aleatórios. Só que aí tem um detalhe interessante. Por mais que a gente não consiga prever de forma precisa o que vai acontecer, em geral nós temos uma noção do que vai acontecer. Por quê? Vamos pensar no exemplo da moeda que a gente jogou lá 10 vezes, né? Eu não sei quantas vezes vai sair a cara ou a coroa, mas eu sei que vai sair ou cara ou coroa. Quando eu jogo um dado, eu não sei que número sai, mas eu sei que vai sair um número entre 1 até o 6, ok?
E é esse conceito que a gente vai aprender agora. Na nossa tela, a gente tem aí o conceito de espaço amostral. O que é isso? Chamamos de espaço amostral o conjunto S de todos os resultados possíveis de um certo experimento. Eu realizei um experimento, joguei o dado. Jogar o dado é o experimento. Quais são os resultados possíveis? É sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ou o 6. Esse é o meu espaço amostral. É o conjunto de todos os elementos dos eventos que podem ocorrer ali. Certo? Então, veja, na nossa próxima tela, a gente tem aí o exemplo 3, que foi justamente esse que eu acabei de falar. No lançamento de um dado honesto, observem, honesto, em que todas as faces têm a mesma probabilidade de sair, tá? Ele não é um dado viciado. Então, eu tenho que o meu espaço amostral é o quê? Na próxima tela, a gente vai ver o espaço amostral, que é o quê? São os números entre 1 a 6. Por mais que eu não saiba dizer qual vai sair, eu sei que vai sair um desses. Tranquilo? Próximo exemplo, vejam só. Quando eu jogo uma moeda, eu sei que se eu jogar essa moeda, ou vai sair cara, ou vai sair coroa. Nosso espaço amostral, então, é o quê? Cara ou coroa. Tudo bem? Esse daí é a definição de espaço amostral. E aí a gente vai passar para a nossa última definição, que é a definição de evento. Na nossa próxima tela a gente tem aí, ó, evento é um conjunto particular de resultados do experimento ou um subconjunto de S. Professor, não entendi. Lembra que no nosso espaço amostral eu tenho um conjunto de coisas, de eventos que podem acontecer? Quando eu jogo um dado, pode sair 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu retirar um daqueles números ali é um evento. Saiu o número 3. Sair 3 é um evento. Outro exemplo de evento, eu lancei a moeda e saiu cara. Esse é um evento. Tudo bem? Então, veja, em particular, S, ou seja, o espaço amostral e também o conjunto vazio são eventos. Eu considero também eles como sendo eventos. S é dito o evento certo, porque ele vai ter que acontecer alguma coisa ali de dentro, assim como o conjunto vazio é um evento impossível. Não tem como uma coisa que não está no nosso espaço amostral acontecer. Exemplo, eu sei que o nosso dado tem números de 1 a 6. Não tem como sair um número maior do que 6, certo? Esse é um elemento, um evento impossível. Tudo bem? Então, veja, eu tenho um exemplo aí. O exemplo 6 diz, considere o experimento. Qual é o nosso experimento? Lançar um dado honesto e observar a face de cima. Eu fiz esse experimento, joguei o dado e eu estou olhando qual é a face. Considere, então, 3 eventos, os eventos A, B e C. Quais são esses eventos? Evento A, sair um número par. Eu vou observar isso. Evento B, sair um número menor do que 4. E o evento C, sair um número negativo. Como é que a gente vai fazer? Vamos então para o nosso quadro e eu quero mostrar para vocês como que nós vamos identificar esses eventos de dentro do nosso espaço amostral. Percebam, eu tenho aqui o nosso experimento, lançar um dado. Tranquilo? Lancei o dado. Qual é o meu espaço amostral? É o conjunto de todos os acontecimentos possíveis. Então, pode sair o 1, pode sair o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Esse é o nosso espaço amostral. Tudo bem? Eu acho que sim, porque é bem tranquilo. Agora, nós vamos olhar para os eventos. O que é que diz o nosso evento A? O evento A fala assim, ó, sair um número par. E agora? Quem é o A? Quais são os elementos desse evento? Vejam, são todos os números que estão aqui dentro, porque ele é um subconjunto, e que são números pares, ou seja, o 2, o 4 e o 6. Então, o nosso evento A é formado por 2, 4 e 6. Só isso. Difícil? Não. Ok? Evento B. Ele fala assim, ó, sair um número menor do que 4. É possível? Claro. O 1 é menor do que 4? É. Então, ele faz parte desse evento, tá? O 2 é menor, o 3. Então, 2 e 3. Aí eu pergunto,
4 é menor do que 4? Não. Então, o 4 não pertence mais. Ou seja, esse evento, sair número menor do que 4, é formado pelo 1, pelo 2 e pelo 3. Último evento, sair número negativo. E agora? Tem como? Se eu só tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6 números positivos, não dá. Esse é um evento impossível. E como que eu represento? Conjunto vazio. Ok? Então, eu tenho aqui o exemplo do experimento com o meu espaço amostral e os eventos. Vamos fechar, então, a nossa aula com dois exemplozinhos interessantes. O exemplo 7 fala assim, ó, escreva o espaço amostral. Então, na letra A e na letra B, a gente vai identificar quem é espaço amostral aqui. 2 dados são lançados simultaneamente. Qual é o espaço amostral? É o conjunto de todos os eventos, de todos os elementos que podem acontecer ali. 2 dados, pessoal. E agora? O que eu vou fazer? E aí, pensou? Olha só como que a gente vai organizar. Pensa assim, ó. Eu tenho o nosso primeiro dado. Pode sair quais números? Pode sair o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Primeiro dado. No segundo dado, pode sair também o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Tudo bem? Vamos terminar de ler agora o problema, porque ele fala assim, ó. Seja o evento A soma das faces. E agora? Eu vou então, esse é meu evento, somar todas as faces. Ou seja, olha só o que vai acontecer aqui. Vamos verificar. Eu tenho assim, ó, a soma de todas as faces. 1 mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho a soma das duas faces. 2 mais 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tranquilo? Somei as duas faces, o 3 com 1. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Próximo, joguei o dado e saiu 4. Joguei o outro e saiu 1. Então, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Próxima jogada, joguei o dado, saiu 5, saiu 1. Então, tenho 6, 7, 8, 9, 10, 11. Última tentativa, joguei e saiu 6. Então, 6 mais 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok? Eu tenho o meu espaço amostral, todas as possibilidades. Sendo que aqui eu tenho o primeiro dado que eu lancei e aqui eu tenho o segundo dado. E aqui é a soma de todas as faces, certo? Quais são, então, os elementos desse nosso evento A? Quem é o nosso evento A? São todos aqueles eventos que podem acontecer. Ou seja, pode sair o 2, pode a soma dar 2? Pode. Então, pode dar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esses são todos os elementos do nosso evento A. Ok? Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho aqui o espaço amostral desse experimento e eu tenho aqui representado o evento A. Olha o que vai acontecer agora no nosso exemplo B. Quantos números de 2 algarismos podemos formar com os números 6, 7 e 8? Lembra da nossa árvore de possibilidades? Vamos fazer isso então? Porque, por exemplo, eu tenho o seguinte, ó, eu tenho os números 6, 7 e 8, ok? O que vai acontecer? No segundo dígito, o nosso segundo algarismo pode ser tanto o 6, o 7 ou o 8. Ele não proibiu da gente ter repetição. Então, eu posso ter o quê? O 66, 67 e o 68. Outra situação, primeiro dígito é o 7. Então, eu posso ter o quê?
76, 77 e 78. E, por fim, quando o nosso primeiro algarismo for o 8, eu posso ter 86, 87 e 88. 86, 87 e 88. Esse aqui, pessoal, é o nosso espaço amostral, ok? Formado por quantos elementos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lembra do princípio fundamental da contagem? Eu quero formar um número com 2 algarismos. Quantas opções eu tenho para o primeiro? Eu tenho 3. Para o segundo, eu tenho também 3, ou seja, 9 números diferentes, tá? 9 números diferentes. Tranquilo? Então, vejam só. Na nossa aula de hoje, nós falamos sobre experimentos aleatórios, espaço amostral, eventos e aprendemos a identificar também esses eventos e esse espaço amostral. Para a próxima aula, a gente tem mais conteúdo interessante, façam os exercícios, não deixem a matéria acumular e até lá. Um abraço para você, tchau, tchau.